Olá, pessoal! Estamos aí com um vídeo, a gente está correndo aqui. Já recebemos a prova de ontem, né, do docente 2 de Maricá, e já estamos resolvendo as questões dos fundamentos da educação, né? A gente teve algumas polêmicas aí com uma questão, então a gente vai tirar todas as dúvidas agora, ok? Bom, então tá assim a prova, né? Tópico 2, Fundamentos da Educação. Questão 11. Entre as opções abaixo, assinale a medida que está de acordo com as disposições do artigo 3º, inciso 4º, da Constituição Federal, que repudiam o preconceito e quaisquer formas de discriminação e reconhecem a singularidade irredutível de todos os indivíduos, especialmente no contexto das diretrizes curriculares nacionais étnico-raciais. Então a gente vê que essa prova pegou bastante a DCN, né? Vamos lá. Letra A. A inclusão de disciplinas sobre história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Essa a gente já colocaria aqui do lado, né? Um pontinho, que a gente costuma fazer um pontinho quando a gente acha que está correto, né? A gente já deixaria o pontinho aqui. B. Realização de campanhas publicitárias que promovam questões étnico-raciais. Não é isso. C. Criação de escolas exclusivas para determinados grupos étnicos. Gente, de jeito nenhum exclusivo, não. Implementação de cotas raciais em universidades públicas e privadas. Foi isso que foi dito lá na DCN, no artigo 3º? Também não. Acesso de determinados grupos étnicos a espaços públicos. Não, né, gente? Isso aqui exclui, isso não poderia ser uma resposta, não é isso que está escrito lá. No entanto, a nossa resposta é a letra A, inclusão de disciplinas sobre história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Resposta certa, letra A. Questão 12. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica podem ser consideradas. Gente, essa está tendo polêmica aí nos grupos do Facebook. A. Diretrizes fixas que excluem a participação das famílias e dos estudantes. Eu nem preciso saber se é fixo ou não, eu sei que ela não pode excluir a participação das famílias e dos estudantes. Então, essa eu já elimino. B. Orientações obrigatórias que devem ser seguidas pelas escolas. O povo está em dúvida, pensando em fazer até recurso, né? Abrir recurso. Vamos continuar. C. Recomendações opcionais para as escolas sem impacto direto na elaboração dos currículos. Será que é opcional e sem impacto direto na elaboração dos currículos? D. Sugestões flexíveis que podem ou não ser adotadas pelas instituições de ensino. E aí, qual a diferença de lei, de diretriz? Vamos seguir. Guias de planejamento pedagógico que devem ser desenvolvidos exclusivamente pelos gestores escolares. Será que são guias de planejamento pedagógico? Será que isso é nossas DCNs se resume a guias de planejamento pedagógico? Só que a gente aqui já eliminaria o exclusivamente pelos gestores escolares, né? Então a palavra exclusivamente a gente já teria marcado, já teria eliminado pelo menos a A e a E. Mas e agora? São obrigatórias? São opcionais? São flexíveis, que podem ser adotadas ou não pelas instituições de ensino? Vamos seguir, gente. A resposta certa é a letra D. São sugestões flexíveis que podem ou não ser adotadas pelas instituições de ensino. Por quê? A gente vai lá no parágrafo único, lá das diretrizes nacionais curriculares, e tá lá. Para os fins dessa resolução, entende-se por diretriz o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições e redes de ensino públicas e privadas na organização, no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação da educação profissional e tecnológica, presencial e à distância. Que a gente tem lá uma explicação, gente. Em resumo, a diferença significativa entre regras, normas e diretrizes reside na obrigação de cumprimento e na flexibilidade. Então, existe uma flexibilidade, né? Vamos lá. Entre elas, regras são obrigatórias e rígidas, né? Normas são padrões de qualidade ou segurança, geralmente seguida voluntariamente, e as diretrizes são orientações que não impõem obrigações estritas, tá? Então, as diretrizes, as nossas DCNs, elas entram nas orientações.
ok? Então tá falando lá um conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino. Então não é obrigatório, ok? Bom, isso também é uma leitura minha, né? De acordo com a lei, de acordo com a diferença entre regra, norma e diretriz. Mas pode ser aí, né? Como são diretrizes, a gente sabe que os PCNs, por exemplo, os parâmetros curriculares, eles também não são obrigatórios, né? Eles são questões que podem ser seguidas ou não, são ideias a serem seguidas ou não. A LDB é uma lei, a LDB tem que ser seguida, né? E os DCNs, eles foram criados em cima da LDB, né? Então, pode ser, né, que algo que esteja nos DCNs esteja na LDB. Então, isso precisa ser seguido, certo? Porque é uma lei, saiu anteriormente numa lei. Mas se forem orientações advindas dos DCNs, que não esteja ali claro na LDB, são orientações, ok? Essa é a minha leitura e foi a leitura da banca com a resposta dada. Vamos seguir. 13. Entre as opções abaixo, assinale aquela em que Paulo Giraldelli Júnior descreveu como se estruturou o sistema educacional no Império. Então, a gente tem lá a letra A, básico, intermediário e avançado. Letra B, primário, secundário e superior. Letra C, fundamental, médio e superior. D, primário, secundário e universitário. E E, elementar, médio e pós-graduação. Como era dividido o sistema educacional no Império? Era organizado em primário, secundário e superior. Então, letra B é o nosso gabarito. O ensino no período imperial, aqui está a explicaçãozinha, foi organizado em 3 níveis: primário, secundário e superior, conforme a nossa resposta, letra B. O primário era somente para ensinar a ler e escrever. O secundário se manteve nas aulas régias e o ensino superior voltado para as elites. Então, era assim a organização no sistema educacional do Império, ok? Questão 14. Os princípios que não são mencionados como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas de acordo com as diretrizes nacionais para a educação básica são. Então, aí a gente tem a letra A, princípios de diversidade, visão da construção de identidades plurais e solidárias. Letra B, princípios políticos, como reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, respeito ao bem comum e a preservação do regime democrático. C, princípios éticos, incluindo justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana e compromisso com a promoção do bem de todos. Letra D, princípios estéticos, envolvendo o cultivo da sensibilidade, enriquecimento das formas de expressão e valorização das diferentes manifestações culturais. E letra E, princípios econômicos, como garantia de acesso à educação, à saúde, ao trabalho, a bens culturais e a outros benefícios, além da redução da pobreza e das desigualdades sociais. Então, o que não é mencionado como norteador das políticas educativas é a letra E, né? A gente tem princípios éticos, políticos e estéticos e não princípios econômicos. Agora, gente, o que pode lá em cima, né? O que pode causar aí uma dificuldade, né, na compreensão na hora de dar resposta lá está dizendo no enunciado, os princípios que não são mencionados como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas. A gente sabe que os princípios são éticos, políticos e estéticos. E aqui a gente tem princípios de diversidade, né? Então, esses princípios de diversidade, eles estão aí dentro dos princípios éticos, certo? Incluindo justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana e compromisso com a promoção do bem de todos. Então, esse princípio de diversidade, ele está aqui nos princípios éticos, tá? Então, isso pode aí gerar, de repente, um recurso, tá? Bom, não sei o que a banca diria, mas o princípio de diversidade está dentro dos princípios éticos, tá? A banca deu como resposta a letra E, princípios econômicos, ok, não tem isso lá, mas eu ainda tenho dúvida se o princípio de diversidade não está dentro do princípio ético, já que não tem
princípios de diversidade. A gente sabe que são éticos, políticos e estéticos, tá? Então, é uma dúvida que deixo aí para vocês. Políticas educativas é a letra E, né? A gente tem princípios éticos, políticos e estéticos e não princípios econômicos. Agora, gente, o que pode, lá em cima, né? O que pode causar aí uma dificuldade, né, na compreensão na hora de dar resposta lá está dizendo no enunciado, os princípios que não são mencionados como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas. A gente sabe que os princípios são éticos, políticos e estéticos. E aqui a gente tem princípios de diversidade, né? Então, esses princípios de diversidade, eles estão aí dentro dos princípios éticos, certo? Incluindo justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana e compromisso com a promoção do bem de todos. Então, esse princípio de diversidade, ele está aqui nos princípios éticos, tá? Então, isso pode aí gerar, de repente, um recurso, tá? Bom, não sei o que a banca diria, mas o princípio de diversidade está dentro dos princípios éticos, tá? A banca deu como resposta a letra E, princípios econômicos. Ok, não tem isso lá, mas eu ainda tenho dúvida se o princípio de diversidade não está dentro do princípio ético, já que não tem princípios de diversidade. A gente sabe que são éticos, políticos e estéticos, tá? Então é uma dúvida que deixo aí para vocês. Questão 15. Em relação ao direito à liberdade, de acordo com o capítulo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos direitos da criança e do adolescente configura-se pelo... Então, a gente está falando do direito à liberdade, gente, mesmo que a gente não soubesse nessa questão, tá bem óbvio a resposta. Vamos lá, letra A. Direito de ser protegido, a gente está falando de liberdade, não é direito à proteção. B. Direito de receber educação de qualidade, não é liberdade, certo? Direito de expressar opiniões e ideias livremente, isso aqui é liberdade. D. Direito de receber assistência médica e gratuita, também não está no direito à liberdade. E direito de participar da vida política, conforme a lei, também não está lá no direito à liberdade. Vamos seguir. A resposta dada pela banca, a letra C, direito de expressar opiniões e ideias livremente, ok. Vamos lá para o artigo 16, gente. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. 1. Ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão, que é o nosso gabarito, beleza? 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar para praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. E 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Bom, pessoal, então, aí eu voltei aqui à nossa questão, que a gente viu que o direito de participar da vida política, conforme a lei, né, está lá no capítulo 2 também, em relação aos direitos à liberdade, ok? Então, é uma questão que, a meu ver, caberia também aí, quem sabe, um recurso, né? Porque também está certo participar da vida política conforme a lei. Então, teria duas respostas, tá? Então, vamos seguir. 16. O ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental, de acordo com o artigo 210 da Constituição Federal, ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental, de acordo com o artigo 210 da Constituição Federal, ele é o quê, gente? A. Proibido. B. Facultativo e será ministrado fora do horário escolar. C. Facultativo e constituirá disciplina nos horários normais da escola. D. Obrigatório apenas para as escolas particulares. A gente já teria eliminado, né? A gente está falando lá das escolas públicas no enunciado. Preste atenção no enunciado que a gente não perde tanto tempo com as respostas. E é obrigatório durante os horários normais das escolas. E aí, o que vocês me respondem sobre essa? Né? Letra C, ok, sem problema nenhum com essa resposta, é facultativo e constituirá a disciplina nos horários normais da escola. Trouxe aí para vocês o artigo 33, né?
9394 de 96, na CLDB, o ensino religioso, de maneira facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplinas nos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer forma de proselitismo. Perfeita essa questão, né, gente? 17. O período histórico que, de acordo com GAT 2009, as escolas normais no Brasil começaram a ser valorizadas é a... Então vamos lá. Década de 20, após a Revolução Constitucionalista. B. Década de 30, com o advento do Estado Novo. C. Década de 40, durante o governo de Getúlio Vargas. D. Década de 50, com a expansão do ensino primário. E E. Década de 60, durante a ditadura militar. Então, gente, as escolas normais no Brasil, né, elas começaram aí a ser valorizadas na década de 50 com a expansão do ensino primário. Por quê, gente? Porque a escola normal surge a partir da relação estreita entre a instrução pública e a instrução primária, pois eram através dessas escolas que os professores de primeiras letras do século XIX se preparavam para lecionar no ensino primário. Esse movimento caracterizou-se como uma grande conquista do magistério, ok? Perfeito, então, nada para falar sobre essa questão. Questão número 18. Conforme o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na CLDB, sobre a jornada escolar no ensino fundamental, assinale a opção correta. A. A jornada escolar no ensino fundamental deve ser de no mínimo 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Essa, acho que já é o nosso gabarito, né? Vamos fazer a nossa famosa bolinha aqui do lado. B. O ensino fundamental deve ser ministrado em tempo integral sem ressalvas. Não. C. O período de permanência na escola do ensino fundamental deve ser reduzido progressivamente para incentivar outras atividades extracurriculares. Não está certo. D. A jornada escolar no ensino fundamental deve ser de no mínimo 5 horas de trabalho efetivo, sendo progressivamente ampliado. Não, né, gente? A gente sabe que são 4 horas. A jornada escolar no ensino fundamental deve ser de no mínimo 6 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Não. Então, nossa resposta é a letra A, perfeito, não tenho que falar dessa questão. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aí, ó, 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, que é o que dá aí o nosso embasamento à resposta dessa questão. São ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei, nossa LDB, ok? Questão 19, sobre o financiamento da educação, a porcentagem mínima que a União deve aplicar anualmente na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, de acordo com o artigo 69 da LDB, é 15%, B, 18%, C, 20%, D, 25% ou é 30%. E eu acredito que vocês tenham acertado 18%. Quem fez o meu curso lá, né, o curso da Piner Connect, de disciplinas didático-pedagógicas e legislação, a gente falou muito sobre isso, resolveu um monte de questão. Vamos lá. O que está escrito no artigo 69? A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas na receita resultante dos impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, gente, a União, a gente está falando de União, é 18%, ok? Última questãozinha aí de fundamentos da educação de ontem, de Maricá, fresquinho, gente. Vamos lá, 20. Entre as opções abaixo, a que melhor reflete a relação entre os brinquedos, o brincar e a criança, de acordo com os estudos de Benjamin e as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, é... Gente, essa dava para a gente responder pelos absurdos que a gente vê, a gente ficaria entre duas, como sempre, mas vamos lá. O brincar não é valorizado nem pelos textos de Benjamin, nem pelas diretrizes curriculares. Epa, vamos riscar isso. Priorizam o conhecimento formal sobre a experiência sensorial e expressiva das crianças. Não é verdade.
B. Os brinquedos são apenas objetos inúteis para que as crianças utilizam para se entreter, sem conexão com a sua história ou autonomia, não. C. Os brinquedos têm uma história cultural, mas não desempenham um papel importante na vida das crianças, também não. Benjamin enfatiza que os brinquedos são ferramentas de socialização, enquanto as diretrizes curriculares destacam a importância do conhecimento formal na educação infantil. Né? Vamos para a letra E. O brincar é fundamental para a criança se libertar, reinventar seu mundo e promover interações significativas. Então, né, será que as DCNs falam que o importante é o conhecimento formal e não brincar? Não, né, gente? Então a resposta certa é a letra E. O brincar é fundamental para a criança se libertar, reinventar seu mundo e promover interações significativas. Eu trouxe para vocês aí da onde saiu, né? Quem é Benjamin? É Walter Benjamin. A Criança, o Brinquedo e a Educação é o livro dele. E eu trouxe um trechinho também que fala do Referencial Curricular Nacional para a Educação, né? Que assinala que nas brincadeiras as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam, definindo que as instituições devem promover a educação formal e práticas de cuidado de forma lúdica e criativa. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa análise da prova de ontem de Maricá de docente 2, que serve também para todos os cargos de docente 1, porque é a parte de fundamentos da educação. Ok? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aí no canal. Observem essas questões que eu também fiquei em dúvida se caberia aí um recurso, tá? E aproveitem as explicações caso vocês forem entrar com recurso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!